Olá, uma boa tarde. O Dia Mundial do Turismo é assinalado no próximo sábado. Este ano, a Organização Mundial do Turismo quis que este dia fosse celebrado com a tónica da transformação sustentável. Recebemos neste programa José Manuel Pimenta, ele que é coordenador do Departamento da Pastoral do Turismo da Diocese de Lisboa. Para já, mostramos-lhe outras notícias que marcam também a atualidade religiosa. A teologia deve ser um laboratório cultural em diálogo com as comunidades e a sociedade civil, assim entende o novo diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Os órgãos académicos da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa compareceram à tomada de posse do novo diretor da Faculdade de Teologia. A reitora da instituição de ensino católica não esconde o desejo de uma teologia aberta ao mundo e aos desafios dos tempos. A teologia, eu falava há bocadinho numa teologia em saída, ou seja, uma teologia que seja central à maneira como crentes e não crentes, porque a teologia não deve ser dirigida só aos crentes, organizam a sua visão do mundo, baseados em princípios que são princípios estruturantes do humanismo cristão, mas também das sociedades europeias como nós as entendemos. Tudo aquilo que, quando nós falamos sobre a dignidade da vida das pessoas, os direitos humanos, os princípios basilares remontam a um pensamento próprio que a teologia informou sobre a humanidade, sobre a pessoa humana. Mas é preciso que esse conhecimento seja também desdobrado numa linguagem acessível por aqueles que não têm um treino teológico, não é? O Patriarca de Lisboa, que é também o magno chanceler da faculdade, entende a teologia como um saber que deve estar à altura dos desafios que brotam da sociedade e da cultura. Uma voz ética, no momento em que, seja socialmente, seja culturalmente, nós estamos a assistir novamente e uma vez mais ao descarte do próprio ser humano. Estamos a assistir a situações onde a vida, o valor, a dignidade de cada pessoa, constatamos que aqui e ali estão a ser relativizados, o que para nós é uma fonte de preocupação, e a voz da teologia é a voz da ética, que equivale à defesa e promoção intransigente da dignidade e da vida do ser humano. Dom Rui Valério considera que vivemos hoje tempos de muita superficialidade e a teologia pode ser esse convite a aprofundar conceitos e dar robustez às opiniões. Esta correria na qual todos nós estamos mergulhados, muitas vezes arrasta-nos para a superfície, para a rama, para o secundário. E a teologia tem que ser uma voz profética também, porque nos faz reencontrar o que é essencial. E aí, se me permite, eu vou concretizar. Certo, antes de mais, o próprio Deus, a revelação, o amor, a salvação de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, o ser humano na sua realidade, no seu contexto, na sua vivência, que é um valor em si próprio e que quer ser iluminado por uma palavra que o ajude não apenas a dar sentido ao que vive, mas que o ajude a trilhar horizontes que vão mais além. Porque só nesta medida é possível nós possuirmos um ser humano que realmente esteja atraído pela esperança e a saiba cultivar. E a teologia tem esta missão. O novo diretor da Faculdade de Teologia vem da Arquidiocese de Braga, onde, entre outras tarefas pastorais, era professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Ele destaca o diálogo e a presença que na atualidade já existe entre a Faculdade de Teologia e as restantes faculdades da UCP. Nós temos lecionação em todas as faculdades da Universidade Católica Portuguesa, numa unidade curricular, pelo menos, que normalmente se chama Cristianismo e Cultura, ou pode ter outra denominação consoante o curso. Por vezes também lecionamos matérias mais específicas, como ética, como história, mas com todas as faculdades nós colaboramos. Colaboramos de forma organizada nos currícula, colaboramos da forma mais simples, mas mais eficaz, que é pela nossa interação entre docentes e discentes,
que no intervalo de uma aula, durante um café, falamos de qualquer coisa, partilhamos uma inquietação e assim se constroem os projetos. E por isso nós temos nos 2 centros de investigação da Faculdade de Teologia, Centro de Estudo de História Religiosa e Centro de Investigação em Teologia da Religião, temos muitos membros que não são docentes da Faculdade de Teologia, são docentes de outras faculdades da Universidade Católica e de outras universidades do país e de fora do país. Ou seja, esse diálogo acontece. O padre Luís Miguel diz que não traz um projeto pessoal para implementar, mas deseja uma faculdade de laboratório cultural, em diálogo com as comunidades e a sociedade civil. Eu gostava muito de poder continuar o trabalho que tem sido feito, gostava de poder honrar aqueles que me antecederam e, acima de tudo, gostava de fazer com que a faculdade fosse mais um laboratório cultural. Que haja ainda mais diálogo entre nós, que haja mais diálogo com a sociedade civil, que nós sejamos capazes de perceber aquilo que são as necessidades concretas das comunidades eclesiais e que as comunidades também nos dissessem das suas necessidades e pudessem contar connosco para sermos um parceiro para encontrar a solução. Será que a teologia é hoje reconhecida? Haverá por ela apetite na sociedade contemporânea? Mais do que apetite, há necessidade. Se reparar, por exemplo, no documento final do Sino de 2024, diz que o discernimento a que todos somos chamados a fazer tem que ser enraizado num sólido conhecimento bíblico, teológico e espiritual. Portanto, nós precisamos muito de capacitar o povo de Deus em termos de conhecimentos bíblicos, teológicos e espirituais. Porque, e cito um teólogo que já faleceu, italiano, Sergio Lanza, que dizia que um discernimento sem competência é como caridade sem justiça. E se queremos fazer um caminho sinodal, que se Deus quiser há de ser o nosso caminho, mas sem competência, não estamos a ser fiéis à nossa missão. O padre Luís Miguel Rodrigues assume assim a direção da Faculdade de Teologia, sucedendo a Ana Maria Jorge, que por motivos de saúde se viu forçada a suspender esta missão. Esperança com olhar vicentino foi o tema para o encontro das conferências de São Vicente de Paulo da Diocese do Porto. São seguidoras e seguidores de São Vicente de Paulo e atuam na proximidade, em cada conferência vicentina. As da Diocese do Porto reuniram-se no Dia Vicentino, onde o espírito do fundador, Frederico Ozanam, está presente na ajuda que prestam a cada pessoa, junto de cada família, em cada casa. Nós deveríamos, e é um esforço que se faz para visitar as pessoas no seu ambiente, nas suas casas, na sua maneira de estar, e essa proximidade é que caracteriza a sociedade de São Vicente de Paulo. Não só o dar, mas o dar-se. Uma metodologia que garante a necessidade e a atualidade das conferências de São Vicente de Paulo. A sociedade de São Vicente de Paulo não está ultrapassada, tem sempre atualidade. Em vários pontos, eu acho que a Igreja conta connosco, conta com essa proximidade e nós também temos que contar com a Igreja para nos apoiar. É sem dúvida uma referência. E portanto, acho que o trabalho é repartido, é em conjunto e é inestimável. Nós somos aqueles que estamos no meio das pessoas, né? E mesmo as autoridades, sobretudo as juntas de freguesia, etc., lidam connosco para, enfim, irmos ao terreno, não é como costumam dizer, para detectar estes casos de maior necessidade e de conhecimento das pessoas que precisam mesmo. Quer se queira, quer não, estas festas é que fazem de nós uma grande família. Se não fosse isso, cada um estava para o seu lado. E aqui temos pessoas de toda a Diocese que partilham ideias, que se partilham entre elas e isto é extremamente importante. O tema da esperança marcou o Dia Vicentino no contexto do jubileu e, sobretudo, em linha com o trabalho de todos os dias, devolver a esperança a todas as pessoas. E o olhar vicentino sobre a esperança, pois, significa como hoje preparamos também o amanhã, porque a esperança é acreditar naquilo que não se vê. Portanto, são realidades que não se vêem, mas que já apontamos para elas. E numa realidade muito material, nós gostaríamos que o amor a Cristo, pois, passe para os irmãos e, portanto, efetivamente, cada um se realize como tal.
O Dia Vicentino da Diocese decorreu na Casa Osanã, um equipamento do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo do Porto, que apoia a ação das conferências vicentinas, nomeadamente através de um centro comunitário e uma residência para idosos. As pessoas estão muito focadas em objetivos muito concretos de hoje e pensarmos amanhã é mais difícil. E nós temos que realmente pensar sempre nisso. Por isso eu fico contente quando alguém, e até enfim, da nossa praça política, diz que está a pensar hoje aquilo que há de ser amanhã. Eu acho que sim, temos que ter os pés assentes hoje para também amanhã nós sabermos o projeto de hoje também corresponder ao de amanhã. E na caridade cristã também tem que ser assim. Uma marca dos vicentinos que se estendem por toda a região da Diocese do Porto. Dezenas de milhares de motociclistas em Fátima participam num ato de fé e falam de segurança rodoviária. A 10ª edição da Bênção dos Capacetes teve por tema Somos moldados e guiados pelo que amamos e levou dezenas de milhares de motociclistas em peregrinação ao Santuário Mariano. Um momento de fé que começou na véspera com momentos de sensibilização para a segurança rodoviária. Há uma dimensão pedagógica que tem que ver com toda a questão da prevenção rodoviária e a promoção da segurança. Nós associamos com muita facilidade, talvez com demasiada facilidade, motociclistas a acidentes viários. Ora, aquilo que nós procuramos, e com a ajuda da Associação da Bênção dos Capacetes, que tomou sempre isso como um dos seus objetivos, temos procurado manter sempre esta preocupação de convidar a vir e convidar a vir com segurança. Isto é, há toda uma dimensão pedagógica de promoção da segurança rodoviária que, nomeadamente este ano, se concretizou num simpósio que teve lugar ontem sobre essa temática e é, claro, um trabalho nunca feito, nunca terminado, que tem dado passos progressivos e continuará a caminhar no sentido de uma maior sensibilização em termos de segurança rodoviária. Presidida pelo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, esta peregrinação sublinhou o papel que cabe a cada motociclista, que na estrada é sempre desafiado a dar exemplo de cuidado e respeito pela segurança rodoviária. A maneira como cada motociclista depois é convidado a ser um construtor de valores e de comportamentos e de atitudes na sociedade. Antes de mais, começam por se concretizar na estrada, na forma de condução, uma condução segura, mas depois, uma vez que esta peregrinação, como todas as outras, mas esta particularmente, envolve valores como justiça, como paz, promoção de paz, como fraternidade, o nosso desejo, eu diria mais, a nossa ambição é que cada motociclista na sociedade seja um construtor, seja um artífice da concretização desses valores. Aqui concretamente, e permitam-me fazer esta referência, aqui concretamente ao valor da paz. Na sua 10ª edição, esta Bênção dos Capacetes veio aprofundar um cuidado que tem vindo a ser trabalhado nos últimos anos. O trabalho que esta associação tem feito ao longo dos 10 anos, nomeadamente com a colaboração e o apoio do Santuário de Fátima, que tem sido fantástico e que o resultado dos 180 mil de 2024 e muito provável o resultado de 2025 são os motociclistas que estão de parabéns, não somos nós, são eles. A piloto Rafaela Peixoto foi desta vez a madrinha da peregrinação. Este evento reúne 3 pontos. Reúne o amor dos motociclistas pelas motas, reúne a fé e reúne esta segurança rodoviária que é cada vez mais apelada e que eu acho muito bem. E apesar de eu não andar tanto na estrada de moto como várias pessoas que aqui estão hoje, eu sou piloto há alguns anos e vejo a vulnerabilidade que nós temos em estar em cima de uma moto e para mim este evento é muito importante. A peregrinação que terminou com a Bênção dos Capacetes teve também uma dimensão solidária, com uma recolha de sangue e angariação de fundos para o piloto de motocross Rui Cebola, vítima de acidente.
Notícias que encontra em agência.eclésia.pt. Recebemos agora no programa Eclésia o coordenador do Departamento da Pastoral do Turismo da Diocese de Lisboa, José Manuel Pimenta. Olá, muito boa tarde. Obrigada por estar connosco. José Manuel, pedia-lhe que nos introduzisse aquilo que vai ser apresentado mais logo no Convento dos Cabrais, este passaporte que permite conhecer diferentes locais na Diocese de Lisboa. O que é que pretendem com este passaporte? Antes de mais, muito obrigado. É sempre um gosto vir participar no programa da Eclésia. O passaporte cultural que vamos apresentar mais logo no Convento dos Cardais é, de facto, um fruto de uma colaboração de várias entidades da cidade de Lisboa, entidades elas religiosas, seja elas proprietárias ou que têm como responsabilidade o cuidado de igrejas, mas que hoje as igrejas, pela índole turística que a cidade tem, são também pontos de atração e de visita constante dos turistas que nos visitam, mas também a possibilidade de integrar neste programa e neste projeto também alguns dos museus e espaços culturais da Igreja, nomeadamente... 13 locais diferentes. 13 lugares diferentes, ou seja, estamos a falar... eles estão localizados nas duas grandes colinas da cidade de Lisboa. Uma delas, começando logo presidida pela Igreja do Castelo, depois temos o Convento e a Igreja da Graça, o Mosteiro de São Vicente, e depois descemos então até à Baixa, e temos as 3 igrejas na Baixa, São Nicolau, Madalena e Conceição Velha. Fazemos um pequeno desvio para a Mouraria, a Igreja de São Cristóvão, e então aí começamos então a subir para a outra colina. E porquê aglutinar estes 13 espaços num circuito? Eles de alguma forma estavam desfasados ou propostos de diferentes formas e quiseram de alguma forma criar um produto cultural que agregasse todo este património que é artístico, que é histórico também? Sim, sim. Foram várias as razões que quisemos agregar estes 13 pontos. Primeiro porque o turismo do Patriarcado, como entidade diocesana, tem como objetivo ser o promotor e o agregador de todos os que são os projetos da Pastoral do Turismo, ou que mais ou menos se inserem dentro deste espectro. E o que acontecia da nossa análise era que todos estes espaços eram espaços muito relevantes, mas que cada um deles estavam a trabalhar individualmente e de forma isolada, exatamente. E de facto o que nós quisemos foi primeiro que criássemos um produto em que estes vários pontos pudessem trabalhar em conjunto e propor um projeto e esta oferta muito mais robustecida. E o segundo ponto que presida este projeto é algo que está em linha com aquilo que ao longo do tempo temos estado a fazer, e até foi um desafio na altura ainda do nosso saudoso Papa Francisco, era que em todos os momentos, sejam eles bons ou difíceis, devemos tentar descobrir e propor algo novo, algo que está escondido, um tesouro que é desconhecido. E, de facto, na nossa análise da cidade e dos vários pontos de interesse, claramente, se olharmos para a Sé, para São Vicente ou a Graça, eles por eles próprios se comunicam e não precisariam de mais nada para continuarem a ter sucesso e serem muito visitados. O que acontece é que, por exemplo, temos outros espaços extraordinários, como, por exemplo, o Convento dos Cardais. Menos conhecidos do turista. São muito menos conhecidos do turista e, de facto, com este passaporte, o que permite é que quem visite, por exemplo, a sede de Lisboa e receba este passaporte, ao folhear o passaporte, vê o Convento dos Cardais e lê a descrição. E é interpelado e pode surgir este interesse em conhecer este espaço que é menos conhecido, mas que é uma joia na cidade de Lisboa. E passa a incluí-lo no seu plano de visita. Exatamente. De alguma forma. Podemos olhar também para este passaporte sobre um ponto de vista sustentável, uma vez que todos os espaços agregados em si, os 13, acabam por se cuidar mutuamente, acabam por acicatar o turista a visitá-los, como dizia também há pouco. Sim, ou seja, há aqui um trabalho sustentável e até de parceria, e de facto o que permite é que aquilo que é a tónica da mensagem mundial do turismo e já tem vindo a ser nos últimos anos, é que haja estas sinergias, não é? Portanto, este trabalho de envolver os vários intervenientes, aqueles que estão nos espaços que são visitados e que criem a consciência daqueles que nos visitam, o cuidado, a preservação
Porque o turismo hoje tem vários desafios e tem um ponto de vista pedagógico que querem ajudar a desenvolver. Sim, porque hoje em dia o turismo tem este desafio que é, de facto, nós temos o dever de propor e de comunicar e de permitir que as pessoas possam usufruir e fruir do nosso património religioso, histórico, espiritual. Mas, de facto, temos também de ir incutindo nas pessoas que nos visitam também este dever da preservação deste património, que é herdeiro de tradições, de histórias das populações locais que aqui sempre viveram, não é? Ou seja, por exemplo, as igrejas são isso mesmo, são as materializações em pedra, não é? Em estruturas, de uma espiritualidade, de tradição, de uma vida de fé que ao longo dos tempos se foi construída e se materializa naquele espaço. E há por isso também uma transformação sustentável do património que se vai procurando dar às novas gerações. Percebemos que os pilares apresentados pela Organização Mundial do Turismo para propor este tema assenta em pilares ambientais, sociais, económicos e culturais. Acrescentamos um pilar espiritual que é muito importante para o Departamento do Turismo da Diocese de Lisboa, mas estes pilares não são estranhos àquilo que vêm a desenvolver no vosso trabalho. Não, porque por exemplo, este passaporte cultural que permite a agregação destes 13 pontos é o primeiro passo para depois um trabalho em outros âmbitos, nomeadamente na questão cultural, por exemplo. Já estamos a trabalhar, por exemplo, a possibilidade de criar um festival de música sacra nestes vários espaços, mas ao mesmo tempo alertando ou dando a conhecer a quem nos visita, por exemplo, a visitar, por exemplo, algumas das igrejas menos conhecidas. Por exemplo, este passaporte permite dar o desconto no bilhete de entrada, por exemplo, nos museus, mas as igrejas são de entrada gratuita. E, portanto, o que nós vamos propor neste passaporte é que haja um donativo sugerido. Portanto, quem visita aquela igreja não paga, mas se fôssemos a outro país, nomeadamente a Espanha, pagamos para entrar em quase todas as igrejas mais relevantes. É uma forma de cuidar do património também. Esse donativo sugerido, muitas vezes, estas paróquias são, para além de detentoras de um património religioso extraordinário, são também o berço de atividades sociocaritativas muito relevantes. E com esse apoio, com esse donativo sugerido, esse dinheiro pode ser canalizado, por exemplo, para essas ações de caridade e sociais que estas paróquias desenvolvem. Muito bem. Este passaporte de Lisboa Sacra vai ser então dado a conhecer mais logo no Convento dos Cardeais. Imagino que também pessoas interessadas possam participar desta apresentação. José Manuel Pimenta, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa Eclésia e dar-nos conta desta iniciativa do Patriarcado de Lisboa, concretamente do seu Departamento do Turismo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Obrigada a si também por ter estado connosco nesta tarde. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2, mais ou menos pelo mesmo horário. Sempre atualizado está o portal de informação agência.eclésia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.